Amém. Somos gratos ao Senhor pela sua graça, Amém. pela sua bondade, pela sua compaixão, Amém. para o seu grande amor para conosco. Nós louvamos a Ele de todo o nosso coração. Amém. E nós dizemos: Senhor Jesus, nós te amamos Amamos. de toda a nossa alma, Amém. de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Tu és o nosso maior tesouro, Tu és a nossa maior riqueza. Amém. Outro bem nós não possuímos, Senhor. Tu és o único da nossa vida. Sabemos que os planos de Deus são perfeitos. Amém. Deus não falha e Deus não muda. A Bíblia de Hebreus fala que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre. Deus imutável. Abre Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 11, Eclesiastes 3, versículo 11, e depois versículo 14. Vamos começar com esses dois versículos. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Verso 14: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Tudo Deus fez formoso, Deus fez belo no seu devido tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem. Eu estava lendo sobre a eternidade de Deus e o que Deus fez e faz tem propósitos bem definidos, e nada pode anular os planos e os propósitos de Deus estabelecidos. Versículo 1 do 3: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus não faz nada fora do tempo. Ele não adianta e nem atrasa. E para tudo que acontece, os propósitos de Deus já estão estabelecidos. Tudo Ele fez formoso, tudo Ele fez belo. Tudo que Ele criou, Ele falou: é bom. Tudo que Deus criou é bom. Então ninguém pode falar que as coisas é ruim. Aquilo que Deus estabeleceu. Agora, para com as nossas vidas, existem tempos determinados para que as coisas sejam estabelecidas. Sei que tudo quanto Deus faz, eu quero focar um pouco nessa noite sobre isso. Sei que tudo quanto Deus faz durará por quanto tempo? Eternamente. E nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar.
Isso fez Deus para que os homens temam diante dele. Quando Deus criou o homem, Deus criou com um propósito. E Deus, quando criou o homem, Ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Então, o homem foi formado segundo a imagem e semelhança de Deus. E Deus vela por isso. Deus não desistiu desse propósito com que Ele criou o homem. Ele soprou nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente. Deus soprou o seu espírito. Quer dizer, nós temos o Espírito de Deus através do sopro da sua boca. Eu quero citar um pouco sobre o que Deus faz dura eternamente, para nós compreendermos um pouco e não haver atraso ou uma demora. Muitas vezes nós mesmos com nossos lábios, nós ouvimos nossos irmãos ontem relatando o que foi ministrado em Moriá no acampamento, que a boca fala daquilo que está cheio no coração. A nossa boca ativa aquilo que está dentro do nosso coração, e aquilo que nós falamos gera, aquilo que nós falamos estabelece, seja bom ou seja ruim, é estabelecido, não tem mais demora. Você fala aqui, a coisa está acontecendo ali. Quando Deus teve o propósito de mandar Jesus, o Verbo se tornar carne e habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, veio com um propósito definido, de se tornar o Salvador do mundo. Ele veio para salvar o mundo, porque pela lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, nenhum homem se salvaria. Todos saíram condenados segundo a lei, pelos 10 mandamentos. E Deus viu que o homem não seria capaz de se salvar. Então qual foi o plano de Deus? Fazer o Verbo se tornar carne. E Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para habitar entre nós, para falar cheio de graça e de verdade. Bom, Deus teve um plano para isso, de salvação para o homem. E nós temos 3 festas fixas durante todo o ano: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, não é isso? Quando nós recebemos Jesus, ou Jesus nos recebeu, e nós passamos pelas águas do batismo, nós fomos sepultados juntamente com Ele na sua morte, e nós nascemos de novo. Então nós fomos salvos de toda a condenação. Verdade? Somos salvos porque nós apropriamos do sacrifício de Jesus, do que Ele fez por nós na cruz. Então nós compreendemos que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós, que derramou o seu sangue e nos comprou pelo preço do seu sangue. Então, quando nós passamos pelas águas do batismo, nós nascemos de novo. Ele nos salvou, Ele nos libertou. Então, essa libertação que Ele realizou em nós foi uma libertação momentânea. O sacrifício dele foi momentâneo, é como um remédio que você toma, dura pouco tempo. Não, o sacrifício dele foi eterno, e a salvação com as nossas vidas é uma salvação que dura pela eternidade. Então, quando nós participamos da Páscoa do Senhor, quer dizer, nós apropriamos a vida do Cordeiro, nós temos o sangue do Cordeiro nas nossas vidas, Ele nos salvou para sempre, para a eternidade. Então vai segurando isso aí, vai memorizando. Quando Jesus estava para ir para o Pai, Jesus deu uma palavra para os seus discípulos: olha, quando eu for para o Pai,
Eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para estar com vocês, para fazer vocês lembrar de todas as minhas palavras e de todos os meus ensinamentos. Bom, nós recebemos também o Pentecostes, nós recebemos o que? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo não era como no Velho Testamento, que ele vinha e agia sobre o homem de Deus, e eles se tornavam poderosos, agiam, realizavam as coisas, mas depois iam embora. Mas hoje, através de Jesus, o Espírito Santo é permanente em nós, ele é eterno em nós. Então, a Páscoa, o Cordeiro, o sacrifício é eterno. O Espírito Santo sobre nós, que habita em nós, é para a eternidade também. Terceiro, tabernáculo. Tabernáculo é a habitação de Deus com os homens. Na época de Moisés era construído algo terreno, um compartimento onde Deus se revelava e se manifestava. Havia átrio, santuário e santo dos santos, mas era algo que era levado, carregado, e Deus se revelava ali naquele local. Hoje, através do sacrifício de Jesus, Ele nos tornou o seu tabernáculo vivo. Nós somos o tabernáculo vivo momentaneamente? Não, somos o tabernáculo não feito por mãos humanas, mas somos tabernáculos eterno de Deus. Nós nos tornamos a habitação de Deus, morada de Deus, casa de Deus, tenda de Deus. Então veja bem, tudo que Deus constrói é eterno, e nós não podemos anular aquilo que Deus fez uma vez para sempre. Hebreus, vamos ver, Hebreus capítulo 9, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso juízo, assim também Cristo, sendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Porém, ao se cumprirem os tempos, manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício dos mesmos pecados pela lei. Então o que Jesus realizou está feito.
realidade nas nossas mãos. Nós temos todo o poder de Deus nas nossas mãos. Nós vemos que aquilo que Ele estabeleceu, ninguém pode dizer isso não está estabelecido. Já está estabelecido na nossa vida. Nós temos o Cordeiro de Deus, nós temos a Páscoa, temos a salvação, nós temos o Pentecoste bem vivo, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós temos o tabernáculo, nós temos o próprio Deus, o próprio Pai, o próprio Filho habitando dentro de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro de nós, porque Ele construiu isso, Ele estabeleceu a nossa vida para sermos a sua morada. Deus não habita nessas 4 paredes aqui. A casa de Deus não é essas 4 paredes. Essas 4 paredes são simplesmente o local que nós nos reunimos, mas nós somos a casa de Deus, nós somos a morada de Deus, somos o tabernáculo vivo de Deus. Então todas as experiências já se tornaram realidade em nós, e nós não podemos diminuir isso, nós não podemos nem tirar e nem acrescentar nada da palavra. Temos que ter a revelação da palavra viva, dizer: Senhor, eu sou o que sou pela Tua graça, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já preparou, e esse tempo é determinado por Deus, porque é um propósito determinado para Deus em todo o tempo na nossa vida, e esse tempo eu creio que chegou, já chegou para cada um de nós. Ele só não chegou para aqueles que não receberam. E João fala assim, que Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam dele o poder de serem chamados, ou de serem feitos filhos de Deus, a saber o que creem no seu nome. Então, se nós temos essa revelação, temos a palavra bem viva, porque se nós pegarmos simplesmente a letra, ela mata, mas é o Espírito que nos vivifica. Então deu para vocês entenderem o que nós temos? Nós temos tudo. Ah, mas vamos ter uma nova experiência. Olha, já está tudo estabelecido, está concretizado, está levantado a casa já está pronta. Eu estou dizendo a respeito da nossa vida. A nossa vida é a casa de Deus. Ninguém construiu uma casa nova para deixar vazia. Com certeza que se alguém construir uma casa, começar a construir uma casa hoje, nova, não vai construir e largar lá, mas vai morar naquela casa, vai habitar naquela, vai viver dentro daquela casa. Então Deus nos construiu como a sua casa, para morar dentro de nós, para viver dentro de nós, para agir através de nós, para ter comunhão conosco. São as realidades espirituais que nós precisamos apropriar, senão nós vamos ficar como aqueles que somente sonham. Não podemos somente estar sonhando. Nós começamos a ler que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Há mesmo. Nada acontece na nossa vida se não for pela vontade do Senhor. Isso nós podemos testificar e testemunhar a respeito disso, não é verdade? Então que tenhamos a consciência de que tudo já está
estabelecido, que tudo está pronto, é somente desfrutar. A colheita está aí. Temos que participar de tudo quanto Deus fez. Deixa eu voltar um pouco para a parábola da grande ceia. Quando aquele Senhor preparou a grande ceia, Ele tinha mandado convites antecipados para as pessoas virem ao seu banquete. Estavam convidados, mas aquele Senhor muito amoroso, mesmo assim, falou: olha, eu enviei o convite para eles, mas meus servos, vão lá avisá-lo a eles que está pronto, que está pronto. Eu quero que vocês foquem nisso, que está pronto, para eles virem e participar da minha ceia. Aí eu comecei a falar: ó, eu casei, não posso ir, comprei uma fazenda para você ver, comprei juntos de boi para você experimentar, e todo mundo começou a excusar-se, dar desculpa para não participar daquele banquete que estava preparado para eles. Eles eram pessoas especiais, convidadas, tá? Porque você só dá convite para pessoas especiais, que não é especiais, você nem manda, não é verdade? E aquele Senhor falou: servo, vão lá e avisam eles. Mas mesmo assim eles se recusaram a vir e participar. Quero mostrar para vocês um pouco nessa noite sobre isso, que tudo está pronto. Não tem mais o que se fazer. Jesus já fez. O Pai, através do Filho, já realizou tudo para nós. E por que nós vamos causar uma demora ou falarmos palavras que trazem demora como algo que não aconteceu ainda? Como que nós não experimentamos nada ainda? Quando se faz um banquete, se apronta uma ceia, se coloca na mesa, as pessoas chegam, os convidados vão participar, comer daquilo que está exposto, não é verdade? Apresentado para eles. Vão experimentar, vão saciar, matar a sua fome, o seu desejo. Não é assim que acontece? Ou você vai numa festa e fica olhando a mesa lá e da mesma maneira que você entrou, você sai. Não, você participa daquilo que foi exposto para você comer. É assim a palavra de Deus. Isso é o Senhor Jesus fez por nós. Ele colocou já um banquete para nós. Não adianta nós ficarmos sentados diante da mesa somente olhando. Mas isso não é bom, não gosto disso, daquilo. Você já experimentou? Participe do banquete que o Rei está te oferecendo. Olha como você é importante para Deus. Ele preparou um banquete, o Rei preparou um banquete. Assenta-se diante da mesa e participe daquilo que Ele está colocando para você, porque aquilo que Ele te dá é para a vida eterna. Amém. Não sejamos mesquinhos, não sejamos nécios, mas que possamos compreender. Romanos 8. Romanos 11. Versículo 33. Romanos 11, 33. Ó profundidade da pobreza, da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então você vai notando, ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutável os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, por quanto tempo? Eternamente, amém. Pois se tudo que Deus faz é eterno, é para a eternidade. Não se esqueçamos disso. Temos um coração aberto para o Senhor, uma mente aberta. Paulo falou: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem pensa como Cristo, age como Cristo. É verdade? Quem não tem a mente de Cristo não vai agir como Cristo, não vai viver como ele viveu e não vai andar como ele andou. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Em nome de Jesus, nós apropriamos da mente de Cristo. Amém. Nós não vamos diminuir a palavra. Porque se nós diminuirmos, nós vamos dar conta daquilo que nós estamos diminuindo. Nós não vamos atrasar aquilo que Deus já estabeleceu. Senhor, ajuda-nos a rompermos num novo nível de revelação, de entendimento da Tua palavra. Quando Deus levou Moisés para o monte e pegou para ele e falou assim: olha, Moisés, espera aí, vou pegar aqui o negócio do Moisés, aqui ó, dá a planta, tá vendo? Você vai construir um tabernáculo para mim. Essa figura espiritual você vai trazer no natural, mas hoje o natural já não, é a realidade espiritual. Aquilo que viu no monte já está estabelecido dentro do nosso coração. Então vê como que Deus faz. Teve um tempo determinado para isso, e essa hora, eu creio que essa hora é agora. Amém. Agora nós não estamos vivendo nessa era, nesse tempo, por um acaso, né? Por que nós estamos em 2025? Nascemos alguns anos atrás, mas estamos em 2025. Por que nós estamos aqui hoje? Porque existe um plano, um propósito de Deus determinado para a nossa vida. Nós não vivemos por um acaso, vivemos para ser mais um ser humano que pesa alguns quilos e está pesando sobre a terra. Não, Deus não levantou nós para isso. Deus nos levantou com um propósito definido, com eternidade para colocar dentro do nosso coração, que nós não devemos desprezar e nem anular o que Jesus já fez por nós, porque não houve, sacerdote Hebreus fala, que apresentasse a Deus maior e mais perfeito sacrifício do que o sacrifício de Jesus. Então não precisa se repetir mais o que Jesus fez. Lá na cruz ele falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Terminei a obra que o Senhor me confiou para fazer. Agora somente é os filhos se apoderar de tudo aquilo que eu já deixei estabelecido. Em Apocalipse, o anjo do Senhor fala assim: já não haverá mais demora. Estamos determinados a romper, a galgar um novo nível de revelação, de entendimento e propósito de Deus. Não se precisa repetir mais o que Jesus fez. Ninguém precisa fazer mais sacrifício para obter a bênção de Deus. Ninguém precisa fazer sacrifício. Jesus já fez os sacrifícios dos sacrifícios. Ele tem mais prazer em obediência do que qualquer tipo de sacrifício. Que venhamos. Agora marquei vários versículos, mas por hoje está bom. Nós cremos que a eternidade está dentro do nosso coração.
Eclesiastes falou que o homem sem Deus não descobre, mas o homem que tem Deus, que habita com o Senhor, conhece. Então, quando Deus levantou Moisés para construir o tabernáculo, para terminar, não foi o próprio Moisés que construiu, mas ele levantou um homem lá com o Espírito de Deus, que chama Bezaleel. Também não só foi ele que era perito, mas ele levantou mais homens que tinham espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento, habilidade, e pudesse ter uma revelação da palavra. Hoje Deus está construindo, estabelecendo esse tabernáculo com homens peritos, que têm espírito de sabedoria, vou repetir, de conhecimento, de entendimento, de revelação e de habilidade para fazer tudo com perfeição para Deus, porque Deus é perfeito. Amém. Deus não aceita a sobra e nem as coisas de qualquer jeito. Amém. Vamos ter o máximo de cuidado para não fazermos as coisas de qualquer maneira, com sobras, né? Porque o que Deus investiu através do seu filho em nós não foi com sobra, não. Foi a coisa mais importante que ele tinha, era seu filho amado. Ele deu para morrer por nós. Que o Senhor nos ajude a rompermos nesse novo nível de fé, de dedicação, de um crer. Eu creio que tudo é possível. Amém. Eu avanço para esse novo nível perfeito que o Senhor já estabeleceu para a minha vida, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.